Tá certo aqui? Tá certo. Fala, senhores. Sejam muito bem-vindos ao NSE, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquele trecho do Revolta de Atlas. Vamos fazer a continuação da fábrica socialista, da Dama e o Vagabundo, lá, né? Da Dagny e o Vagabundo, lá da fábrica de motores, certo? Não se esqueça de ver as minhas redes sociais, meu curso tá aí na descrição de trades estatísticos para você se proteger da crise, beleza? Aproveita agora que é lançamento. Dá um bisu aí também nos outros canais, no GDZ, no PlanY. Veja minhas redes sociais. Agora eu também estou postando direto no TikTok, no Instagram e no YouTube agora também os shorts, né? E dê um bisu lá, beleza? No mais, vamos começar aqui, certo? A gente tinha parado, né? E lembrando, tá? Que não toleramos argumentos emocionais, né? Enfim, a gente tinha parado, tá? Caso você queira entender um pouco mais sobre esse trecho, veja o vídeo anterior, tá? Em que sobre a fábrica socialista, né? A experiência da fábrica socialista aqui do Revolta de Atlas, que é o livro que a gente está lendo, né? Enfim, ele tinha falado, né, de que se você quisesse conseguir um dinheiro para o jeito de você conseguir o dinheiro nessa fábrica socialista, né, era tendo um bebê, a tal da ajuda de custos para bebês, né? Ou isso, ou arranjar uma doença séria. E como vocês faziam para sobreviver assim, né? A Dag me perguntou. Ele, bom, não demorou muito pra gente entender como a coisa funcionava, né? Todo aquele que resolvia agir certinho, tinha que se abster de tudo, né? Todo aquele que resolvia agir certinho tinha que se abster de tudo, né? Tinha que perder toda a vontade de gozar de qualquer prazer, né? Não podia gostar de fumar cigarro, nem mascar um chiclete. Porque alguém que podia ter uma necessidade maior do que o dinheiro gasto naquele cigarro ou naquele chiclete, né? Ele sentia vergonha cada vez que engolia uma garfada de comida, pensando em quem tinha tido que trabalhar de noite para pagar aquela garrafa, sabendo que o alimento que comia não era seu por direito, né? Sentindo a vontade infame de ser trapaceado ao invés de trapacear, né? De ser um pato, não sanguessuga, né? A galera começou a se sentir culpado, porque o cara sabia que, como eles botavam gente que produzia, né? É, o, tinha que ser por necessidade, não por capacidade, né? O salário. Então ele sabia que aquele capaz tinha que trabalhar, ou seja, aquele produtivo tinha que produzir para que ele pudesse comer aquele prato de comida, né? Porque se ele tivesse produzindo também, com certeza ele não estaria comendo aquele prato de comida. Ele estaria trabalhando agora para pagar as horas extras, né? Já que ele era capaz e não necessitado. Sentia vergonha cada vez que engolia uma garfada de comida, né? Não podia ajudar os pais para não colocar um fardo mais pesado sobre o ombro da família, né? Que é a fábrica. Além disso, se ele tivesse o mínimo de senso de responsabilidade, não podia se casar nem ter filhos, pois não podia planejar nada, prometer nada, contar nada. Mas os indolentes e irresponsáveis se deram bem. Arranjaram filhos, seduziram moças, trouxeram todos os parentes imprestáveis que tinham, todas as irmãs solteiras grávidas para receber uma ajuda de custo de doença. Né? Inventaram todas as doenças possíveis sem que os médicos pudessem provar fraude. Estragaram suas roupas, seus móveis, suas casas, pois não era a família que estava pagando? Pois é, né? Descobriram muito mais necessidades do que os outros, desenvolvendo um talento especial para isso. A única capacidade que demonstraram. Deus me livre. O fôlego dele para contar um passado não tão distante parecia não terminar, então ele prosseguiu sem tirar os olhos de Dagny, né? Basicamente o que ele está descrevendo aqui é justamente o que acontece no socialismo, né? A galera que se aproveitaria de um jeito ou de outro só enxerga a oportunidade, né? Você só dá oportunidade para aquele cara que ia de qualquer forma fazer merda, fazê-la, né? Isso é fato, cara. Isso é o que acontece em toda experiência socialista, né? Só tomar uma água aqui. Basicamente é isso, né? Vamos lá. Vamos voltar. Esse livro 2 já tá acabando, tá? Já já a gente chega no capítulo 3 nos próximos vídeos, né? Eu já tô na página 120 dele, tá ali atrás. Né? Mas a gente ainda aqui nos vídeos estamos no capítulo 2. Descobriram muito mais esse tá. A senhora entende? Compreendemos que nós tinham dado uma lei moral, segundo eles, que punia quem observava, pelo fato de observar. Quanto mais a senhora tentava seguir essa lei, mais sofria. Quanto mais violava, mais lucrava. A sua honestidade era como um instrumento nas mãos da desonestidade do próximo.
Os honestos pagavam e os desonestos lucravam. Os honestos perdiam e os desonestos ganhavam. Com esse tipo de padrão do que é certo e errado, por quanto tempo os homens poderiam permanecer honestos, né? Você pode até ter aquela pessoa que trabalha de fato, né? Aquela pessoa focada que tá sempre lá, eu vou trabalhar em prol da família e não sei o que, e não sei o que mais, né? Mas no fim das contas, sabe o que rola? Essa pessoa desiste, né? Essa pessoa simplesmente desiste, porque ela em algum momento ela perde o incentivo, né? Em algum momento ela vê o desonesto vencendo, né? E, cara, não tem como você ser virtuoso eternamente, né? Se você tem incentivos errados para isso, né? Se você tem pessoas que trapaceiam e ganham mais do que você, eternamente você nunca tem uma recompensa por isso, né? Principalmente porque em comunidades socialistas eles até matam Deus, né? Ou seja, eles até são ateus e proíbem religiões, que talvez fosse a única coisa que mantivesse as pessoas virtuosas, né? Então é uma distopia completa qualquer regime socialista. Bom, no começo éramos pessoas bem honestas e só havia uns poucos apropriadores. Éramos competentes, nos orgulhávamos do nosso trabalho e éramos funcionários da melhor fábrica do país, para a qual o velho Starnes só contratava a nata dos trabalhadores. Um ano depois da implantação do plano, não havia mais nenhum homem honesto entre nós. Era isso o mal, o horror infernal que os pregadores usavam para assustar os fiéis, mas que a gente nunca imaginava ver em vida. A questão não foi que o plano estimulasse uns poucos corruptos, e sim que ele corrompia pessoas honestas, e o efeito não podia ser outro. E era isso que chamavam de ideia moral. É isso, né? Socialistas adoram aplicar isso e quando dá merda eles falam, mas é que deu merda, né? A gente vai chegar nisso já já. Que queriam que trabalhássemos em nome de quê? Do amor por nossos irmãos. Que irmãos? Os parasitas, os sanguessugas que víamos ao redor? E se eles eram desonestos ou se eram incompetentes? Que diferença fazia para nós, se estávamos presos para o restante da vida naquele horrível nível de incompetência? Fosse verdadeiro ou fingido, por quanto tempo nos daríamos ao trabalho de seguir em frente? A Dagny o encarava sem dizer uma palavra enquanto ele falava o que lhe vinha à mente. A Dagny estava até assustada, né, cara? Não tínhamos como saber qual era a verdadeira capacidade deles, não tínhamos como controlar suas necessidades, só sabíamos que éramos burros de cargas lutando às cegas num lugar que era meio hospital, meio curral. Um lugar onde porque só tinha doente ou então só tinha burro, né? Ou só tinha burro mesmo, mula, né? Tipo, que só serve para fazer o trabalho duro, né? E no fim das contas não recebe nada para isso, né? O lugar onde só incentivavam a incompetência, as catástrofes, as doenças. Burros de cargas que só serviam para as necessidades dos outros que os outros afirmavam ter. Amor fraternal? Foi então que aprendemos, pela primeira vez na vida, a odiar nossos irmãos. Começamos a odiá-los por cada refeição que faziam, cada pequeno prazer que gozavam, a camisa nova de um, o chapéu da esposa de outro, o passeio que um dava com a família, a reforma que o outro fazia na casa, tudo aquilo era tirado de nós, era pago pelas nossas privações, nossas renúncias e nossa fome. Um começou a espionar o outro, cada um tentando flagrar o outro em alguma mentira sobre suas necessidades com o intuito de cortar sua ajuda de custo na assembleia seguinte, né? Basicamente é isso. Quando você tem um regime socialista onde a economia tá tão merda, né? Um começa a denunciar o outro, né? Na União Soviética você tinha os vigias de prédio, né? Vigias de bloco, não me lembro, né? Que eram tipo pessoas literalmente que denunciavam seus vizinhos pro governo, né? E aí o governo podia tirar ele daquele apartamento, zoar a vida dele, né? Demitir ele do emprego sem ajuda de custo. Isso tudo acontecia na União Soviética, né? Historicamente, em regimes socialistas você tem isso, né? Quando tá todo mundo morrendo de fome, você basicamente quer tirar do seu inimigo, né? Do cara do seu lado, vira seu inimigo, porque ele tá comendo algo que poderia vir para você, mesmo que isso signifique deixar ele na miséria. Então você tenta achar motivos para deixar ele na miséria para você poder comer, né? Isso acontece historicamente em regimes socialistas. Bom, começaram a surgir deflatores
que descobriram que alguém tinha comprado às escondidas um peru para a família num domingo qualquer, provavelmente com o dinheiro que ganharam no jogo. Começamos a nos meter um na vida do outro. Provocávamos brigas de família para conseguir que os parentes de alguém saíssem da lista de beneficiados. Toda vez que víamos algum homem começando a namorar uma moça, tornávamos a vida dele um inferno. Fizemos muitos noivados se romperem. Não queríamos que ninguém se casasse. Não queríamos mais dependentes para alimentar. Além, comemorávamos quando alguém tinha filho. Antes comemorávamos quando alguém tinha filho. Todo mundo contribuía para ajudar a pagar a conta do hospital quando os pais estavam sem dinheiro. Nessa época, quando nascia uma criança, ficávamos semanas sem falar com os pais. Para nós, os bebês eram o que os gafanhotos são para os fazendeiros, uma praga. Antes, ajudávamos quem tinha doente na família. Depois, ele notou uma curiosidade no rosto de Dagny e prosseguiu antes que ela perguntasse o que tinha acontecido. Bom, vou contar apenas um caso para a senhora. Era a mãe de um homem que trabalhava conosco havia 15 anos, uma senhora simpática, alegre e sábia. Conhecia todos nós pelo primeiro nome, todos nós gostávamos dela antes. Um dia ela escorregou na escada do porão, caiu e quebrou a bacia. Nós sabíamos o que isso representava para uma pessoa daquela idade. O médico disse que ela teria que ser internada para fazer um tratamento caro e demorado. A velha morreu na véspera do dia que ia ser levada para o hospital. Ninguém nunca explicou a causa disso, né? Misteriosamente ela morreu. Não sei se foi assassinato. Ninguém disse isso. Não se comentava nada sobre o assunto. A única coisa que sei, e disso nunca vou me esquecer, é que eu também, quando dei por mim, estava rezando para que ela morresse. Que Deus nos perdoe. Eram essas a fraternidade, a segurança e a abundância que nos haviam prometido com a adoção do plano. Havia alguma razão para pegar esse horror? Alguém lucrava com isso? Perguntou Dagny, né? E aqui entra aquela parte dos socialistas, né? Do que acontece com quem é o líder de uma revolução socialista, né? Porque Ian Neves, essa galera, né, de um vídeo que a gente fez aqui pro canal, quer ser o líder dessa revolução. Porque ele só tende a ganhar com isso. Quem tá lá em cima, né? O filho a galera da família Castro lá em Cuba é tudo rico. O cara só anda de iate lá, o filho do Fidel Castro, acho. Ele só anda de iate. E, se eu não me engano, é até bilionário, né? Por que isso? Eu lhe pergunto, né? Porque é isso que acontece, né? Quem é o líder, né? Capitalismo pra nós, socialismo pra vocês, né? Sempre assim. Enfim. Bom, vou contar a... Tá. Havia alguma razão... Sim, havia os herdeiros dos Starnes. Espero que a senhora não vá me dizer que eles tinham sacrificado uma fortuna para nos dar a fábrica de presente. Nós também caímos nessa. E é verdade que eles deram a fábrica. Meu lucro, madame. Depende do que a pessoa quer. Mas lucro, madame. Depende do que a pessoa quer. E o que os herdeiros do Starn queriam, não havia dinheiro neste mundo que pudesse comprar. O dinheiro é uma coisa limpa e inocente demais para isso. Eric Starnes, o mais moço, era um frouxo que não tinha peito para ser nada. Conseguiu ser eleito diretor do nosso departamento de relações públicas, não fazia nada e tinha à sua disposição uma equipe que também não fazia nada. Por isso, ele nem se dava ao trabalho de aparecer no escritório. O salário que recebia não era o salário. Não salário. Salário não é um nome, né, apropriado. Ninguém recebia salário, mas esmolas. As esmolas que lhe cabiam eram bastante modestas, umas 10 vezes o que eu ganhava. Mas não chegavam a ser uma fortuna. Eric não ligava para dinheiro, não sabia o que fazer com ele. Vivia andando com a gente para mostrar como era simpático e democrático. Pelo visto, queria que gostassem dele. Fazia questão de nos lembrar o tempo todo que ele tinha nos dado a fábrica. Gerald Starnes era o nosso diretor de produção, né? O Eric Starnes é o famoso socialista que não produz nada, né? É a mesma coisa que o irmão da Dagny lá, que administra a ferrovia, e o James Taggart, né? Que administra a ferrovia e só faz merda, né? Para variar. O Eric Starnes era esse cara, basicamente, né? O socialista que não produz nada, que é um fracassado na vida e, portanto, ele quer socializar os bens de produção, né? O herdeiro que não conseguiria a fortuna dele caso ele não fosse herdeiro, né? Somente o fase do Francisco D'Anconia, desse livro também, tem um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre esse trecho, né? De que somente o herdeiro que faria aquele dinheiro sem precisar dele, faria aquele dinheiro, faria aquela riqueza, né, de qualquer forma, merece herdá-la, né?
o herdeiro que não faria aquela fortuna de qualquer forma, provavelmente acabará com sua fortuna e cairá no esquecimento e na miséria, né? Basicamente é isso. Bom, Dagny, o Gerald Starnes era o nosso diretor de produção. Nunca descobrimos que fatia ele levava, a esmola dele. Só mesmo uma equipe de contadores para calcular isso, e uma equipe de engenheiros para entender todas as manobras que levavam o dinheiro até sua sala, fosse de maneira direta ou indireta. Supostamente nem o tostão era para ele, era tudo para as despesas da companhia, né? Gerald tinha 3 carros, 5 telefones e dava festas regadas a champanhe e caviar. Eventos mais extravagantes do que qualquer contribuinte milionário seria capaz de financiar. Gastou mais dinheiro em um ano do que o que seu pai tinha conseguido lucrar nos seus últimos anos de vida. Nos seus últimos 2 anos de vida. Na sala dele víamos uma pilha de revistas de 50 quilos. 50 quilos mesmo, a gente pesou. Só com matérias sobre a fábrica e sobre o nosso nobre plano. Cheia de fotos dele, dizendo que ele era um grande líder social. Gerald gostava de visitar a fábrica à noite vestindo smoking com abotoaduras com brilhantes enormes, espalhando cinza de charuto por toda parte. Já é ruim um sujeito cuja única coisa que tem para exibir é seu dinheiro. Só que ele assume que o dinheiro é dele. E a senhora pode ou não achar isso bonito. A maioria não acha. Aliás, a maioria não acha, aliás, né? Mas quando um cachorro como Gerald Starnes vive dizendo que não liga para a riqueza material, que está apenas servindo a família, que todo aquele luxo não é para ele, mas para o nosso bem e o bem comum, porque é necessário para preservar o prestígio da empresa e do nobre plano perante o público, aí a senhora odeia o sujeito como nunca odiou um ser humano, né? Basicamente aqui, tá? Só dando um contexto dos Starnes, né? Foi a fábrica que mais produziu na história do livro, né? Ou seja, a fábrica de motores, a motores século XX, né? A mais espetacular fábrica de motores que rolou. E o que rolou com ela? Basicamente os herdeiros, depois que o pai morreu, fizeram merda com a fábrica, entendeu? Porque eles provavelmente não mereciam herdá-la. Aí quando deu errado, eles chamaram ela de fábrica, de que aquilo não era o verdadeiro socialismo, que a indústria do país estava contra eles, né? Os capitalistas estão contra nós e não sei o que. Mesmo a grande mídia elogiando eles, né? E falando bem que eles tinham um grande plano social e não sei o que. Que você vê o seguinte, né? Essa coisa da mídia elogiar os socialistas, né? E pessoas que pensam no bem social, né? Não vem de agora, é uma coisa que já existia bem antigamente, quando existia jornal, etc. Isso já acontecia, né? Já era comum esse tipo de cena. Isso é loucura. Enfim. Isso porque a Ayn Rand escreveu esse livro em 1960, se eu não me engano, né? Dagny lançou um olhar curioso para ele ao perceber que havia mais coisas por saber. No entanto, a irmã dele, Eve, era ainda pior. Não ligava mesmo para a riqueza material. A esmola que ela recebia não era maior que a nossa, e ela andava com sapatos sem salto surrados e umas blusas simples, só para mostrar como não pensava em si mesma. Era só da diretora de distribuição. Era ela a encarregada das nossas necessidades. Quem nos prendia pela garganta, é claro, que a distribuição era oficialmente decidida na base da votação, de acordo com a voz do povo. Mas quando o povo em questão são umas 6.000 pessoas berrando ao mesmo tempo, sem nenhum princípio, nenhuma lógica, quando o jogo não tem regras e cada um pode pedir qualquer coisa, mas não tem direito a nada, quando todo mundo tem poder sobre a vida do outro, mas de todo mundo menos a sua própria, então acaba sempre acontecendo que a voz do povo é a voz de uma só. No caso, essa tal de Eve Starnes, né? A mais maldosa dentre os 3, mas a que uma das principais líderes ali dentro, né? No fim do segundo ano, acabamos com aquele fingimento de reunião familiar, em nome da eficiência da produção, né? E da economia de tempo, já que cada assembleia durava 10 dias e todas as petições de necessidade eram simplesmente enviadas à sala da senhorita Starnes. Não eram bem enviadas, né? Tinham que ser recitadas perante ela pessoalmente por cada um. Então ela elaborava uma lista de distribuição que lia para nós para depois receber o nosso voto de aprovação, numa assembleia que levava 45 minutos. Sempre aprovávamos a lista. Constava da pauta
um período de 10 minutos para discussão e objeções. Não fazíamos nenhuma objeção, né? Naquela altura a gente já sabia que não valia a pena. Ninguém pode dividir a renda de uma fábrica entre milhares de pessoas sem ter algum critério para avaliar o valor individual de cada um. O critério dela era a bajulação. Quem bajulava ela mais, provavelmente tinha suas coisas mais aprovadas, né? Socialistas que não produzem nada, que ficaram ricos pelo suborno, ou por subsídios, ou pelo dinheiro de alguém, ou roubaram alguém e ficaram ricos, né? Pessoas que não conseguem ficar ricas pela sua própria produtividade ou pela sua própria criatividade, naturalmente tendem a quererem ser bajuladas, porque é tipo assim, galera, ele tem uma necessidade profunda de não se sentir um bosta, porque ele é menos capaz de produzir do que você, né? Isso é comum entre sócios, né? Enfim. O critério dela era a bajulação. E apesar de toda sua imagem de desprendimento, ela falava com nossos colegas mais habilitados e com suas esposas do jeito que o pai dela, com todo o seu dinheiro, não poderia jamais ter usado para se dirigir ao último dos contínuos impunemente. A senhora Starnes tinha os olhos descorados, que pareciam ser olhos de peixe, frios e mortos. E se a senhora algum dia quiser ver o mal em seu estado mais puro, é só ver o jeito como os olhos dela brilhavam quando alguém olhava para algum homem quando ela olhava para algum homem que uma vez tivesse levantado a voz para ela, no momento em que ela ouvia o seu nome na lista de quem não ia receber nada além da cota mínima. Estou impressionada, a Dagny comentou, né? Bom, quando a gente via isso, entendia qual era a motivação verdadeira que todo mundo já pregou, o princípio de cada um conforme sua capacidade e a cada um conforme sua necessidade. Era esse o segredo da coisa. De início, eu não entendia como é que os homens instruídos, cultos e famosos do mundo poderiam cometer um erro como esse e pregar que esse tipo de abominação era direito, quando bastavam 5 minutos de reflexão para verem o que acontecia quando alguém tentasse pôr em prática essa ideia, né? Eu acho que a gente pode parar por aqui hoje, tá? Mas é basicamente isso, tá? Essa é mais uma história da fábrica socialista, tá? Que a gente pode comentar aqui, né? Acredito que os senhores tenham gostado. Comentem aí o que acharam. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? O NSE fica por aqui. Tamo junto.